Pedimos a sua bênção sobre cada vida, Senhor. Aqueles que não puderam, Senhor amado, possam ter a oportunidade, Senhor amado, para estar contribuindo para a tua casa, Senhor. Mas a obra precisa, Senhor. Usa de misericórdia para com cada um. Abençoa o celeiro de cada um. Abençoa a saúde de cada um. Abençoa, Senhor amado, o lar de cada um, Senhor amado. Ó Senhor, que haja harmonia, que haja paz, Senhor amado. Ó Senhor Jesus, supra as necessidades, Senhor, sobre a tua misericórdia, Senhor. Esteja abençoando, Senhor. E agora também, Senhor, nós estamos, Senhor amado, para interceder, Senhor, por Deus do teu servo. Ó Senhor amado, ao qual, Senhor amado, será o canal de bênção para estar trazendo a tua palavra, Senhor amado. Eu te peço, Senhor, esteja abençoando, Senhor amado, abra tua mente, Senhor amado, seu entendimento, para que possamos, Senhor amado, também, ó Senhor, para receber, Senhor amado, o que tu tens, Senhor amado, para a nossa vida do teu filho. Usa de misericórdia para as nossas vidas e abençoa-nos, Senhor. Em nome do teu filho Jesus amado, nós te agradecemos. Amém. Aleluia. Pega a sua Bíblia. Mateus capítulo 9, versículo 14. Vamos fazer a menção à palavra do Senhor. Mateus 9, versículo 14. Cujo título diz assim: O jejum. Então chegaram perto dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disseram-lhe Jesus: E disse-lhes Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com ele? Dias, porém, virão que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo em pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe-se a veste e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e torna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deitando-se vinho novo em odres novos, assim ambos se conservam. Aleluia. Amém? Vamos aceitar. Vamos entender aqui a situação. Mateus, ele era chamado Levi, um publicano. Então vamos fazer uma comparação agora com o livro de Lucas. Lucas, capítulo 5, versículo 27 em diante. Lucas 5, 27 em diante. A vocação de Levi. Levi era um publicano, ao qual ele foi chamado de Mateus. Então, quando ele começou a seguir Jesus, ele trocou o nome para Mateus. Diz assim, Lucas, na visão de Lucas, o que aconteceu com Levi. A vocação de Levi. E depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado-se na recebedoria, e disse: Segue-me. E ele deixou tudo, levantou-se e o seguiu. E fez ali um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos, ao qual estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuraram contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Jesus respondeu e disse-lhes: Não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores e os arrependidos. Amém? Então, do que se trata a passagem ao qual colocamos como tema? Mateus 9, versículo 17.
que diz assim, começa com a questão do pano. Por que remete a pano? Por que colocar um remendo velho, um remendo e uma veste velha e um pano novo? Antigamente, era difícil de ter roupas como hoje em dia. Então não tinham muitas conexões, tinha que ter a seda, depois tinha que costurar, depois tinha o processo de tingir e tudo mais. Então, os antigos eles conservavam muito bem as vestes. E nessa parábola, Jesus fala da seguinte forma: a gente não pode pegar um pano novo, rasgar um pedaço do pano novo e remendar a veste velha. Por quê? Na época era costume, rasgou a roupa, costurar. Era costume remendar aquela roupa, porque era uma roupa era difícil de se conseguir. E até então não era comum. Hoje em dia, se eu te dar uma roupa nova, você vai descartar a velha e vai ficar com a nova. Né? Só que antigamente não, eles tinham esse costume de remendar pano. E aí ele fala que não pode se remendar uma veste velha com pano novo, por quê? A veste nova, ela está maleável. E quando você remenda ela numa sua veste velha, quando você for lavar, vai acontecer o quê? Vai encolher. Então ela encolhendo, vai estragar a sua veste velha. Né? Então não tem como uma veste velha receber algo novo, e nem algo novo receber uma coisa velha. Então Jesus está usando de comparação que a gente estando velho, a gente não tem como receber o novo, não tem como se misturar. Assim como a água e o vinho não se misturam, aqui ele também fala exatamente da ordem. O que significa a ordem? O Adriano explicou, vamos reforçar o que significa. A ordem é um recipiente de pele de cabra e para locomoção, um vaso, um jarro, ele se quebraria. Então, como antigamente eles ficavam no deserto, passavam de um lugar para outro, ficavam dias no deserto. E eles pegavam um animal, cabra ou outro tipo de animal, secavam esse animal, amarravam ele e formavam a linha. E essa odre, ela era maleável, flexível e conservava todo o líquido que estava ali, seja água, seja óleo, ou seja o vinho da especiaria da linha. O odre velho, quando ele já tinha um tempo, ele já não era mais flexível. Então aqui a gente pode ver o odre como ele fica velho, né? Então ele fica ressecado. Aí como o irmão Adriano tem um processo para que o odre fique novo novamente através das fases. Então o que o Senhor quer dizer aqui? Ele quer fazer uma comparação para que a gente possa receber algo novo. A gente precisa estar renovado, né? Então, voltando aqui, volta lá no primeiro para mim. O que a gente vai falar aqui? O contexto bíblico, a passagem de Mateus nós vimos, o velho e o novo, o significado da mensagem, os hábitos e práticas e o que está nos afastando de Deus, os exemplos que vou dar na Bíblia agora para vocês. Vamos passar o seguinte. Então, o que eu passei aqui para vocês é o Evangelho Sinótico. Nosso Evangelho Sinótico nós sabemos que são 3: Mateus, Marcos e Lucas. Então eles usam de comparação da mesma visão da passagem de Jesus. Então, no contexto, em Lucas, ele fala do publicano chamado Levi. O publicano Levi, ele fez um banquete para festejar que ele estava seguindo a Jesus, e os publicanos e os fariseus murmuraram, falando: por que você faz um banquete para ele? Por que Jesus anda com eles? E Jesus falou assim: eles jejuam, mas porque eles querem coisas novas, né? Então a gente quer uma coisa nova. O jejum, vamos falar do jejum. O jejum, ele acontece da seguinte forma:
Antigamente, no Velho Testamento, quando os fariseus eles iam se conectar com o Pai, existia uma forma chamada jejum. Então eles tinham que jejuar, e para que esse jejum chegasse a Jesus, a Deus, eles precisavam ter a dedicação a Deus. Então, por isso que o título é O Jejum. Então aqui, o que explana em Mateus 9? Explana da seguinte forma: os discípulos de João Batista, eles jejuavam por muitas causas, mas os discípulos de Jesus não estavam jejuando. Mas por que eles não estavam jejuando? Aí os discípulos questionaram a Jesus. Por que os discípulos de João Batista jejuam e os seus discípulos não, Jesus? Aí Jesus diz para ele que não pode, porventura, andar triste com os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles. Dias, porém, que será tirado do esposo, eles não jejuarão. Ou seja, eles estavam questionando por que eles não estavam jejuando. Aí Jesus falou para eles não estão jejuando porque eu estou aqui, eu sou o noivo, então eles têm que se alegrar, enquanto eu estou aqui, que sou Jesus. E os que, quando eu não estiver aqui, aí sim eles jejuarão. Então o que ele quer dizer? Que nós, quando estamos na presença de Jesus, temos que ser alegres. E quando Jesus não está, aí sim a gente jejua por uma causa. Então é isso que ele usou de comparação. E para a odre, o que quer dizer a odre, né? A ordem quer dizer um convite para o novo. Né? Quantos de nós aqui estamos preparados para receber o vinho novo? O vinho novo que vem do céu. É um momento para a gente refletir. Em Lamentações 3, 22 a 23, diz assim: as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Então, muitas das vezes a gente se acha indigno, mas lembre-se que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Mas muitos que se contentam com pouco não se preparam para o novo. O que eu quero dizer? Que muitas das vezes a gente está na mesmice. Não, tá bom desse jeito. Eu não quero algo novo. Tá bom do jeito que está. Então, mas você espera algo novo, mas você não muda. Vamos dar um exemplo aqui simples. Quando você tem o seu celular, e aí você quer um celular novo. Quando você compra um celular novo, e você olha no sistema e fala: não é igual ao antigo. Eu queria um novo, mas com o antigo. Não é assim? Eu comprei um iPhone novo. Aí quando você lê, não é igual ao antigo. Não? Poderia ter um novo, mas com o antigo. Aí Jesus usa de comparação. Para que você receba o novo, você tem que mudar a sua mentalidade. Você tem que estar apto a receber o que o Senhor tem para você. Em Lucas 14, 16, ele fala da parábola do banquete. Quem já ouviu a parábola do banquete? O Senhor, ele fez um banquete e convidou várias pessoas. E todos davam uma desculpa. Eu não posso porque eu estou trabalhando. Eu não posso porque eu comprei um arado novo. Eu não posso porque tal coisa. É a mesma coisa na nossa vida. O Senhor te convida para ouvir a palavra do Senhor, para praticar. Não posso porque os afazeres da vida te ocupam de uma tal forma. Eu não preciso disso. Mas quando o carro aperta, quando a dor aperta, aí sim você fala: eu preciso de Jesus. Mas você não tem que buscar Jesus não só naquele momento que você precisa. Você precisa buscar no momento de Jesus ao qual que você não precisa. Porque aí Deus vai te provar nisso. Naquele momento de bonança, eu estou bem, não preciso
preciso de nada. Toma cuidado com a soberba. A soberba, quando você cai, é difícil. E por isso que Deus, Mateus 22, 14 fala: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Por isso que temos que nos policiar todos os dias. Porque temos que estar sempre disponíveis a Deus. Por que eu falo disponíveis a Deus? Minha vida está confortável. Eu só vou buscar Deus no momento de crise. Eu tenho uma coisa, agora eu estou totalmente dependente de Deus. Mas precisa Deus dar aquele empurrãozinho para você se tocar que você precisa dele? Precisa? Em Juízes 16, no versículo 16, no capítulo 16, do 19 em diante, ele vai falar sobre quem? Quem que fala juiz, o primeiro juiz? Sansão. Sansão foi ingrato. Foi consagrado nazireu desde o ventre da sua mãe, e mesmo assim ele escolheu quem? Perder tudo por Dalila. Então, onde nós estamos hoje? Não podemos nos perder do que Deus preparou para nós. Outro exemplo na Bíblia é o rei Uzias. Está lá em Crônicas, 2 Crônicas 26. O rei Uzias, ele até começou bem, mas a soberba foi tomando conta dele. E ele se achou autossuficiente, assim como Sansão. E aí ele começou: eu faço. Aí ele foi lá no tabernáculo, ele mesmo quis fazer a oferta ao Senhor. Só foi ele chegar lá, tocar no templo, o que aconteceu? Ficou com lepra. Então, muitas das vezes, a gente estuda a Bíblia, lê, medita, mas não para nossa autossuficiência, para discutir com o irmão ser melhor que o irmão, não. Porque isso nos faz ter a soberba. A minha verdade é absoluta. Não, nós não sabemos nada. Quem nos guia é o Senhor. Você pode estar afiado na palavra, na hermenêutica, na exegese, mas o Senhor é aquele que vai te dar a provisão e o caminho. É o Senhor que vai fazer. Será que é isso? Meditando nessas duas passagens de Juízes e de Uzias, será que às vezes nós nos encontramos cegos de não ver aquilo que o Senhor quer mostrar para nós? Nós precisamos mudar para receber o novo. Em 1 Reis 19, temos um caso ao qual eu meditei aqui, que é o caso de Eliseu. Eliseu estava com o coração apto a receber o novo que Deus tinha para ele. E Eliseu, ele arava o campo, estava com a sua família. Por que eu falo isso? Porque a igreja não é só o templo. A igreja é cada um. Eu sou igreja, você é igreja. Nós devemos estar ligados na videira verdadeira, porque para a igreja ser uma igreja viva. Então, assim como Davi, o rei Eliseu, o profeta Eliseu, ele estava fazendo os seus afazeres esperando a provisão do Senhor. O quanto de nós temos paciência de esperar a provisão do Senhor? Na nossa casa, no nosso dia a dia, tudo que façais para a glória do Senhor. Tudo que você está fazendo pela glória do Senhor? Você está falando com seu irmão pela glória do Senhor? Você está falando com seu filho pela glória do Senhor? Por quê? Porque não sabemos o dia em que Ele virá. Então, hoje é o dia para você refletir. Como está a sua fidelidade com Deus? Como está o seu trabalho cotidiano? Jesus, ao questionar os fariseus, ele queria não mudar o antigo,
Porque a gente tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo está preso a coisas, dogmas antigos, a religiosidade, fazer aquilo, sempre a mesma coisa, sempre. E Jesus vem com um novo Evangelho. O novo Evangelho é o seguinte: Deus não habita em lugares, Deus habita dentro de você. Deus habita no seu interior. O véu foi rasgado, a conexão é você e o Pai. O quanto você está se dedicando a receber o novo do Senhor. Ah, mas por que eu não recebo o novo do Senhor? Mas você está preparado para receber? O que Deus colocar na sua mão não pode vazar. Você tem que estar justo, você tem que estar selado, você tem que estar renovado para receber aquilo que o Senhor tem para colocar em suas mãos. Você precisa estar renovado, você precisa estar ligado à videira verdadeira, que é o Senhor. E o Senhor fala na palavra que se você não estiver ligado na videira verdadeira, corta. Que a obra não pode ser feita de qualquer maneira. A obra tem que ser feita para a glória dele. Aleluia. E muitas das vezes a gente não espera o tempo de Deus. A gente é imediatista, é do ser humano. Quero tudo para ontem, quero tudo para já. Ah, Deus, por que está esperando? Por que minha vitória não chega? Ah, por que a minha petição não chega logo? Ah, mas Eliseu, ele foi paciente. Eliseu, ele foi paciente. E quando Elias passou, tirou o seu manto e jogou, Eliseu logo entendeu: é chegada a hora. Quantas vezes nós estamos dedicando ao Senhor, esperando o manto chegar? Essa expressão a gente já ouve no nosso meio. Fulano está no manto, ciclano está no manto. O que é o manto? Porção que vem do Senhor. Aleluia. Se eu disser para vocês, quem quer o novo de Deus? Todo mundo vai levantar a mão. Eu quero. Mas você está pronto para receber o que Deus tem para você? Você está fazendo por onde? Aleluia. Será que a minha boca está proferindo o que o Senhor quer ouvir? Será que os meus ouvidos estão atentos à palavra do Senhor? Será que o meu corpo, o meu ser está agindo de acordo com o que o Senhor quer? O Senhor, Ele quer nos refazer. Por isso que diz que as misericórdias do Senhor elas se renovam a cada dia. Estou furado, estou estragado, mas o Senhor, Ele nos renova, Ele nos reveste, para nós tornarmos um vinho novo, um odre novo. Aleluia! Estamos falando sobre odre. E o manto que Elias jogou sobre Eliseu trouxe o quê? A roupa da unção. Foi uma roupa, literalmente foi uma veste. Porque Elias era tão cheio do poder do Espírito de Deus que onde passava, curava. E os ocupados, como eu disse na parábolas do banquete, a parábola do banquete fala, ele é comparado ao reino dos céus. Então, o Senhor deu um banquete, chamou os convidados deram desculpas, não preciso, porque não precisava daquilo. E aí ele falou assim: vai e busque os que estão na rua, os que estão necessitados, traga ele. O reino dos céus é assim. O reino dos céus está sempre disponível para quem quer. Para quem quer. Para quem quer o novo. Para quem quer ser renovado. Para quem quer viver na glória. Para quem quer morar no céu. Para quem quer estar com o Senhor. O reino do céu. Então os ocupados, o que os ocupados querem? Querem desfrutar as coisas desse mundo. Por isso que eu falo para vocês, o que os seus olhos estão vendo, o que o seu coração está guardando, o que os seus ouvidos estão ouvindo, o que você está proferindo, é para a glória de Deus? É para a glória do Senhor? Então, os ocupados,
eles não frutificam. Tem ocupado em muito lugar. Ah, não vou para a igreja hoje. Ah, não vou meditar na palavra hoje. Ah, não vou não sei o que lá. Ah, porque o meu trabalho é mais importante. Ah, porque o jogo é mais importante. Ah, porque falar do irmão do ciclano é mais importante. Ah, porque não sei o que lá é mais importante. E Deus, é importante o quanto na sua vida? O quanto Deus é importante na sua vida? Ah, eu oro todos os dias, mas você ora, mas fala do irmão, você ora, mas acusa, você ora, mas faz o mal, você ora, mas cutuca o outro para que ele caia. O quanto o Senhor é presente na sua vida? Nós precisamos nos desgarrar do velho. Temos que frutificar em Cristo. Como você frutifica? Com a presença de Deus, a presença do Senhor. Eliseu, no versículo de Crônicas 20, Eliseu fala: Eliseu se despede dos pais e honra a odre velha. Então, Elias, quando chamou Eliseu, jogou o manto, ele estava trabalhando, chegou a hora, ele falou para Elias: Elias, eu vou me despedir dos meus pais. Então ali, Eliseu foi, se despediu dos pais, abraçou os pais, reconheceu o tempo que ele passou ali. A odre já estava velha, mas estava a hora de renovar. Ele se entregou porque sabia que Elias era o enviado do Senhor. Eu não vou entrar na história de Elias, porque a história de Elias começa gigantesca. Um grande profeta. Fez grandes maravilhas. E até Jesus foi comparado com o segundo Elias, para você ter ideia, né? E ali Eliseu, ele se despediu dos seus pais e foi, entregou. Então ele saiu do conforto dos pais, se desapegou, ele foi com um desconhecido que era o novo, mas ele sabia o que aguardava ele. O novo de Deus, ele requer humildade. E Eliseu foi humilde para reconhecer que aquele era o momento dele. Então, muitas vezes a gente tem limitações, não consigo, não sou capaz, eu não tenho, mas Gideão era o menor e ele não se achava capaz. Mas Deus falou: eu sou com você. Você pode se achar incapaz, sou tão falho, sou tão pequeno, mas Deus, ele escolhe a dedo. Deus escolheu você para uma grande obra. Deus escolheu você para um grande feito do Senhor na terra. Deus escolheu você. Aleluia. E se a gente for parar para pensar, a viúva que tinha a botija e o azeite e um pouquinho de farinha, não tivesse falado: olha, eu tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite na botija. Se ela falasse: eu não tenho nada, o que ela teria? Nada. Por mais que não tenhamos nada a oferecer para o Senhor, Senhor, eu tenho meu coração para te oferecer. O meu coração é teu. Flua em mim, porque o teu coração vai fluir em todo o nosso ser. Aleluia. E em Gálatas fala de Paulo, Gálatas 4, né? Que fala assim de examinar-se. Aleluia. Paulo fala da comparação de viver o novo, né? De ter coragem de aceitar o novo, né? Porque se Deus derramar tudo aquilo que Ele tem para nós, será que estamos preparados para isso? Né? Se nós andamos de qualquer jeito,
vamos estar preparados para aquela porção dobrada que Deus tem preparado para nós? Então Eliseu, ele foi, soube a capa que era o momento, se despediu dos pais e seguiu com Elias. E aí o que ele fez? Queimou as carroças e matou os bois, e daí eles comeram. É até uma canção: queime as carroças e eu me despedi dos meus pais. O que ele fez? Qual é o sinal ali? Que ele estava se desprendendo de tudo. Olha, não tenho mais casa, não tenho mais família, não tenho mais o meu sustento, não tenho mais locomoção para ir e vir. Então, Eliseu, ele deixou o que locomovia, deixou o que tinha de comer, deixou o conforto dos seus pais e foi. E o que ele quer dizer? O que a passagem quer dizer com isso? Olha, Senhor, o que era antigo ficou para trás. Não tem mais eu como voltar para lá, para a casa dos meus pais. Não tenho mais o meu sustento, que eram os bois. Não tenho mais minha carroça para me locomover. Eu vou andar no Espírito Santo de Deus. Aonde você me guiar, eu vou. Aonde você me trouxer, eu vou. Eu estou totalmente dependente do Senhor. Aleluia! Quem aqui é totalmente dependente do Senhor? Eu sou totalmente dependente do Senhor. Mas somos falhos. Somos descendentes de Adão. Mas o Senhor Jesus, ele veio rasgar o véu para que nós sejamos água viva. Quando Jesus foi pedir água no poço, dai-me de beber, a samaritana falou o que para ele? Mas onde adoraremos, Senhor? Lá no templo ou aqui no poço de Jacó? Não, minha filha, a água, no Evangelho novo, a água flui dentro de nós. O véu foi rasgado para que essa conexão seja com o Pai. A graça superabundou. Ficamos constrangidos porque a graça superabundou. A graça do Senhor, aleluia, é o que nos sustenta, aleluia. E Maria, em Betânia, quebrou um vaso de alabastro. Ela deu o melhor para o Senhor. Meu vaso de alabastro veio me oferecer, Senhor. Me humilha aos teus pés, porque grande tu és. Vem meu louvor receber. Aleluia. Ela deu o melhor para o Senhor. Vou pegar minhas anotações aqui. Então, fome de Deus, novo de Deus. Odre antiga é odre velha, Sansão e Uzias. Odre novas, novo de Deus, Elias e Maria, aleluia. Então, o que nós queremos falar aqui, né? Volta para mim todos os slides, lá do começo. Então, agora de novo, passando. Mais, vai. Marcos, Levi, banquete. Mateus, a passagem que nós lemos. O significado de vir novo representa a nova doutrina, o novo ensinamento e o novo caminho de Jesus. O significado de odres velhas representa as velhas tradições, as práticas religiosas, os métodos que não são mais à altura do novo. Odre velha já foi odre nova. Então, como a gente ressignifica a odre velha? Então a gente precisa ter força de vontade e precisa praticar. Pode passar. Como o irmão Adriano falou, para a gente recuperar uma odre
velha, a gente precisa se limpar. A gente precisa amolecer na água e selar no óleo. Então, limpar é o quê? Purificar as nossas vestes. Sede santos. Amolecer, precisamos mais da palavra do Senhor. E aí, selar, o Senhor vai derramar unção sobre as nossas vidas. Pode passar. A parábola de Jesus fala sobre como o novo ensinamento e o novo caminho não pode ser adaptado às antigas estruturas inflexíveis. Ou seja, você não precisa ter religiosidade, você precisa ter a presença do Senhor. A presença do Senhor não é só na igreja, a presença do Senhor é no dia a dia, é no seu dia a dia, é em como você anda, é como você fala, é como você trata seu irmão, é como você se move. Nada está oculto do Senhor. É onipresente, onipotente e onisciente. Ele está conosco em todos os momentos. Então o julgamento, como Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não julgueis para não ser condenados com o mundo. Mas quando você é julgado, você olha para si mesmo. E assim Deus se agrada. Próximo slide. Hábitos que afastam práticas religiosas saudáveis. Hábitos que afastam das práticas religiosas saudáveis. Distrações com tecnologias fúteis. O quanto você está se dedicando a algo que não vai te levar para o reino. Negligenciar a sua saúde física. Você é o templo do Senhor. Você está cuidando da sua saúde? Você está deixando de comer, beber, de ir ao médico? Você é o templo do Senhor. Deus tem uma grande obra na terra, mas cuida do templo. Isolamento social. Eu sei de tudo. Não preciso de ninguém. Soberbo. Nós somos seres sociais. Nós precisamos um do outro. O que Deus derramou para mim, eu tenho para você. O que Deus derramou para você, você tem para o irmão. E assim nós vivemos em comunhão. Então não devemos negligenciar essas três fases aqui. Distrair com aquilo que não vai agradar ao Senhor. Momento de reflexão. O que está dominando você hoje? O que mais te aflige hoje? Olha, eu me dedicaria mais para o Senhor se não fosse isso. Eu me dedicaria mais se eu tivesse mais tempo. Eu dedicaria mais se eu trabalhasse menos. Olha, toma cuidado com o que te domina, viu? Porque Deus trabalha naquilo. E aí, aquilo que você almeja tanto e se dedica tanto que não é para a glória do Senhor, o Senhor muda. Então, tome cuidado. Onde estou investindo o meu tempo? Onde você está investindo o seu tempo? Você está dando mais vazão ao seu patrão, a amigos, colegas, do que a Deus? Onde você está investindo o seu tempo? O que está afastando você de Deus? Você olhou para você? Olha, de manhã eu faço minha devocional, 1 hora por dia, eu trabalho para a glória do Senhor, venho, minha família, mas olha, tem um irmão atribulado lá que tira a minha... Ora por ele. Tem que ser tudo para a glória do Senhor. O quanto você está se dedicando a isso? E aí a gente tem que ser igual a Eliseu. Vamos trabalhando dia a dia na presença dele. E aí ele vai derramar o nome sobre você. Bem, próximo. Olha a dificuldade que Esdras teve de reconstruir o templo do Senhor. Pode passar. Vamos falar um pouquinho de Esdras. Esdras, ele compreendeu e praticou. Então, a gente não deve só buscar e compreender, a gente deve praticar.
Porque Esdras tinha um coração disposto para buscar a lei do Senhor, e para cumprir e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Em Esdras 7:10. Esdras, ele teve uma dificuldade, que era reconstruir o templo, reconstruir a fé do povo, e ele tinha oposições dos povos vizinhos, conflitos internos. Então Esdras, ele foi escolhido por Deus porque ele tinha capacidade para cumprir o mandamento que o Senhor tinha para ele. Então não basta só a gente ouvir, a gente tem que praticar. Ah, mas eu não tenho força. Deus dá força. Ah, meu espiritual está fraco. Busca que ele te enche. Ah, a oposição dos meus vizinhos, samaritano. Ora, tenho conflitos internos. Ore e busque, que Deus vai te dar a vitória. Tenho muitas dificuldades, mas maior é o Senhor na sua vida. Maior é o tempo do Senhor na sua vida. E Eliseu largou tudo para trás e se dedicou ao Senhor. Dedique-se também mais ao Senhor. O Senhor quer que você se dedique mais a Ele. Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, diz assim, Coríntios 2, 5, 17: portanto, se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se você está em Cristo, nova criatura é. Quem é nova criatura? Aleluia. Nós somos nova criatura. Deus tem o melhor para nós. Deus tem um renovo para nós. Recebe nesta manhã o renovo do Senhor. Renovação continua. Vida plena com Jesus, foco no processo diário. O que Deus está falando? Diariamente temos que buscar. Busque, ore, jejue, busque ao Senhor, porque Deus vai dar vitória. Conclusão: quer viver o que Deus tem para você? Quero. Então, pare de tentar avançar com a mente presa no passado. Ai, lá no passado eu fazia assim assado. Não adianta, o velho não conversa com o novo. Ser uma ordem nova é estar disposto a mudar. Não adianta ouvir, você tem que agir. Comece a ler a Bíblia, comece a praticar, comece a buscar mais do Senhor. É ter coragem de largar o que não serve mais. Se está com práticas que não te servem mais, não adianta. Aquilo vai te prender. O novo de Deus só vai cair sobre você quando você largar. É igual Jericó. Você está acordando o Jericó para o muro cair. Enquanto você não largar e não consagrar o Senhor, a muralha não cai. Deixar Deus te renovar de dentro para fora. Deixa Deus te renovar. Ó Senhor, faz de mim um coração puro. Ó Senhor, entrega o meu dia ao Senhor. Ó Senhor, eu estou aqui para louvar e agradecer o seu santo nome. Ó Senhor, eu te agradeço pelo dia de hoje. Agradeça, renove, chora nos pés do Senhor. Agradeça a Ele. Quem insiste em se apegar à velha ordem acaba perdendo esse vinho novo. Olha, uma passagem que eu vi simples, é só uma analogia. Uma criança, ela queria muito uma estrela do mar. Aí os pais levaram ela para a praia. A gente vai achar. Quando ela estava andando na praia, enquanto ela não achava, ela pegava as conchinhas. Ela pegava uma, pegava duas, pegava três, e enchia um braço de conchas. De repente ela olha, vê a estrela. Aí ela olhou para as conchas, olhou para a estrela, olhou para a concha, olhou para a estrela. Quando ela decidiu ir, a estrela foi embora. O que eu quero dizer? Muitas das vezes na nossa jornada a gente vai pegando, vai acumulando coisas. Aquilo às vezes nem é proveniente do Senhor, a gente está acumulando tantas coisas que não dá espaço para o novo. E quando a bênção chega, você fala:
mas eu peguei tudo isso, eu estou com tudo isso, eu vou largar, abrir mão para receber aquilo. Então é um momento para a gente refletir. O de repente de Deus vem num instante. Quanto nós estamos preparados? Estamos cheios de coisas que não provêm ao Senhor? Ou estamos, ó Senhor, meu odre está vazio, mas eu sei que o Senhor tem a provisão que vai encher até a mão que vai transbordar. Eu creio. Amém? Amém? Então, só mais uma passagem, só mais uma para terminar. Todos conhecem a passagem do rei Ezequias? Levanta a mão. Rei Ezequias. Quem foi o rei Ezequias? Rei Ezequias, ele veio de um pai apóstata que fez tudo que era ruim ao reino. Tudo que era ruim ao reino. E aí o que aconteceu? Ele via aquilo e falava, não, quando for ao trono, eu vou fazer tudo diferente. Estava tudo ruim. Então quando o pai dele morreu, ele fez o quê? Renovou tudo. Fez jejum, consagrou o Senhor, fez tudo que era bem, bom aos olhos do Senhor. Jogou todas as coisas fora. Só que, lá no começo, o povo do Senhor murmurava no deserto. Tem tudo bem. E por eles murmurarem por Moisés e a Deus, e adorarem a Deus estranho, Deus castigou eles. Com o quê? Com serpentes. Então as serpentes iam e picavam ele, morria. Iam, picavam, morria. Só que aqueles que estavam conectados com o Senhor falavam, mas por quê? Ô Moisés, peça para o Senhor nos livrar disso. Aí o Senhor falou para Moisés, olha, vai, monta lá uma serpente dourada, põe no meio do arraial, todos aqueles que forem picados, olhem para ela e serão curadas. Então foi e seguiu, todos que olhavam para ela foram curados. Só que era um momento excepcional naquele momento. Só que lá no rei Ezequias, milhares de anos depois, eles ainda cultivavam aquela serpente chamada Neustan. Eles guardaram coisas do passado. Só que aí o rei Ezequias falou o seguinte, vai lá, traz aquela Neustan que a gente vai acabar com ela. Aí o Ezequias foi, quebrou, destruiu, mas o pessoal falou, mas se você precisar, olha a velha ordem, mas se a gente precisar, você viu tantos anos, não, quebra, destrói, não sobra nada. O rei Ezequias estava ali falando, olha, sou dependente do Senhor, nada de amuleto, coisas do passado vai me fazer mudar, eu quero o novo do Senhor. Então ali ele fez o novo do Senhor. Ele jogou as carroças, jogou tudo para fora, tudo que era apóstata, jogou para fora. Religiões antigas, tudo. Aí, o que aconteceu? O rei Ezequias ele foi provado em uma coisa. Foi provado em salário? Não. Foi provado em outras coisas. O que o rei Ezequias foi provado? Se eu contar essa história. Rei Ezequias foi provado na saúde. Porque a Neustan, o que ela fazia quando olhava? A pessoa era curada. Aí o pessoal falou, não devia ter destruído aquela Neustan. Você podia chamar o médico de todo lugar. Ninguém resolvia o problema, porque Deus, ele provou o rei Ezequias justamente aonde ele tinha mais confiança. Onde que ele tinha mais confiança? Aquilo que Deus tinha prometido para ele. E o que eu quero contar com a história? Veio o profeta, ele estava mal e falou o que para ele? Não, certamente morrerás. Só que Ezequias, pelo seu ato, ele tinha um crédito. Ele se voltou para as paredes e disse, Senhor, lembra-te. E aí o Senhor lembrou do que ele tinha feito, jogou tudo para trás
E lembrou disso. E logo depois veio o profeta e falou o quê? Te dou mais 15 anos de vida. O que a gente pode tirar dessa passagem? Jogue tudo para trás. Jogue tudo para trás e se dedique ao Senhor. Porque naquele grande dia a sua oração fala: lembra-te, Senhor, do que eu fiz por ti. Lembra-te, Senhor, nós não somos dignos de nada, mas as nossas ações, ela vai ser contada naquele grande dia. Amém? Acho que acabou. E nesse dia, primeiro dia, que fica para a mensagem para os irmãos, é que nós devemos nos renovar todos os dias, e que as nossas ordens, elas sejam seladas com o Espírito Santo de Deus. Que nesta campanha, que começa hoje, até o final dessa campanha, você seja cheio do Espírito de Deus, cheio do renovo do Espírito de Deus, para que nós possamos ter um vinho novo e uma ordem. Amém? Sim, agradeço a oportunidade e as palmas ao Senhor. Pastor Edivaldo, venha, vamos dar a bênção apostólica, nos coloquemos em pé. Amém. Coloquemos em pé. Posição de receber. Louvado seja Deus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, e as duas consolações do Espírito Santo da promessa, seja com todo o povo de Deus. Que o Senhor abençoe seu pão e seu água, que todo tempo sejam alvos dos seus vestidos, e nunca faltem olhos sobre a vossa cabeça. Que o Senhor abençoe a sua entrada e também a sua saída, desde agora para todos sempre, que nós digamos amém. De novo.